Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, saudações em revê-los, mais um programa, mais um capítulo do nosso, do meu, do seu, do nosso Lições Fraternais, fazendo a leitura aqui do livro Religião dos Espíritos, como toda semana nós fazemos. Estamos nos aproximando do fim dele, mas ainda temos muito a aprender, não é verdade? Isso é só um livro dentro de vários, que nos ajuda nessa caminhada terrena. Na verdade, a orientação que a gente busca, muitas respostas estão nesses livros, que fazem sempre alusão ao Evangelho, ao Livro dos Espíritos, e esse é o Livro dos Espíritos, ele faz alusão ao Livro dos Espíritos. E o capítulo 75 vai nos falar da Em Plena Prova, que ele faz menção à questão 266, 266 do Livro dos Espíritos. Vamos à leitura que a gente já compreende. Em plena prova, aguardas a melhora que parece tardia. Suspiras em vão pelo amigo ideal. Anseias inutilmente pela concórdia doméstica. Clamas debalde pelo socorro em serviço. Todavia, mesmo nos transes mais duros, espera com paciência. Ontem devastamos lares alheios, hoje é preciso reconstruí-los. Ontem traçamos caminhos de lodo e sombra aos pés dos outros, hoje é preciso purificá-los. Ontem retínhamos sem proveito a fortuna de todos, hoje é preciso devolvê-la em trabalho acrescida de juros. Ontem cultivamos aversões, hoje é preciso desfazê-las a preço de sacrifício. Ontem abraçamos o crime, supondo preservar-nos e defender-nos, hoje é preciso reparar e solver. Ontem cravamos no próximo o espinho do sofrimento, hoje é preciso experimentá-lo por nossa vez. Se sobes calvário agreste, irriga em suor e pranto a senda para o futuro. Qual ocorre ao enfermo que solicita assistência adequada antes da consulta, imploraste, antes do berço, a prova que te agracia. Aspirando a sanar as chagas do pretérito, comissionaste o próprio destino para que te entregasse à existência o problema inquietante e a frustração temporária, o embaraço imprevisto e a trama da obsessão, o parente amargoso e a doença difícil. Não atraiçoes a ti mesmo, fugindo ao merecimento da concessão. Milhares de companheiros desenleados da carne suplicam o ensejo que já desfrutas. Mergulhados na dor maior, tudo dariam para obter a dor menor em que te refazes. Desse modo, quando estiveres em oração, sorvendo a taça de angústia, na sentença que indicaste a ti próprio diante das leis divinas, roga a bênção da saúde e a riqueza da paz, a luz da consolação e o favor da alegria, mas pede a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. Muito bem. Capítulo 75, Em Plena Prova. Agora vamos lá para o Livro dos Espíritos, na questão 266, 266. Allan Kardec perguntou aos Espíritos, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E a resposta, pode parecer-vos a vós, ao Espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser sua maneira de pensar. Vamos repetir esse trecho junto aqui na leitura, só esse trecho da resposta do Livro dos Espíritos para deixar bem claro que não tem o que desenhar aqui nessa fala da espiritualidade. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. O que a gente está tratando? Em plena prova, as dificuldades. Vamos começar já por uma frase conhecida nossa. Quantos de nós não dizemos assim, mas eu não pedi isso, eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar passando por isso. Lembra que nós conversamos já há algumas semanas lá, essas outras crianças, que o espírito adormece, né? Fica adormecido tanto no desencarne, quando encarna, ele fica ali meio que adormecido para ir sentindo aquela sensibilidade do reencarne. Então, aqui vai fazer sentido isso. Quando estamos livres da matéria, a gente percebe nitidamente o que é ilusão, o que é efêmero, o que é passageiro, o que não vai fazer sentido daqui uma semana,
Como nós dissemos há poucas semanas, naquela lição, essas outras crianças, que nós dissemos que o espírito ele adormece para depois reencarnar, e quando ele reencarna, ele começa a ter aquela sensibilidade, começa a sentir aqueles pais que o acolhem com amor e carinho, a incondicionalidade do amor que Jesus ensina. Aqui, o que acontece? Quando chegamos na matéria, os interesses mudam, os desejos afloram, não é verdade? E, enquanto na espiritualidade, a gente percebe o quê? Quando lá, como espíritos leves, sem essa massa densa, essa massa corpórea, a gente faz o quê? A gente vê nitidamente aquilo que é ilusão, que muitas das vezes a gente briga ferrenhamente por conta de uma ilusão, que uma semana depois não tem mais sentido nenhum aquilo. Mudou tudo. Mas quando nós estamos aqui, o interesse, e aí começa... É lógico, a questão não é que é tudo proibido, os prazeres terrenos são proibidos. É aquilo que a gente fala que está toda a lição do Evangelho, a ponderação, é o equilíbrio. E veja como a gente se desequilibra. Passo mal muitas das vezes por problemas estomacais do tanto que comi. Havia necessidade de ter comido tudo aquilo. A ganância pelo dinheiro, a busca desenfreada pelo dinheiro. E como ele diz... No texto, muitas das vezes eu tomei o dinheiro que era o dinheiro alheio e hoje eu tenho que pagar com juros. Eu tenho que devolver aquilo com juros. Aí eu reclamo do quê? Da vida que eu levo, a prova está difícil. Nós pedimos isso. E veja, nós tivemos condição de pedir porque já temos algum crédito junto aos ensinos divinos, junto à espiritualidade suprema que nos avalia de forma carinhosa, é claro. Vê o quanto nós temos boa vontade em aprimorar e em evoluir. E aí eles fazem o quê? Nos concedem aquilo que a gente pede no quesito da prova. Já falamos em lições anteriores que a prova que nós pedimos é genérica. Os detalhes são em decorrência da vida. Ah, eu não gosto daquela pessoa. E a gente muitas das vezes, quando volta para a espiritualidade, fala, permita-me que eu retorne com aquela pessoa para que eu possa fazer melhor dessa vez. E aí, de alguma maneira, a gente volta ou na família, ou como um colega de trabalho, ou como uma pessoa que nos ajuda muito no dia a dia, do nosso cotidiano. E as coisas vão mudando, e as coisas vão acontecendo, e eu vou o quê? Me lapidando. É isso que vem ensinando. Como eu disse, o texto fala assim, ontem devastamos lares alheios e hoje temos de reconstruí-los. Ontem cultivamos aversões e hoje é preciso desfazê-las. O que ele está fazendo? Dizendo, o mal que nós fizemos no passado, eu tenho que agora o quê? Reparar. Eu tenho que fazer diferente. Esse é o processo, esse é a misericórdia divina da reencarnação. É uma oportunidade de fazer diferente, porque se fosse só uma vida, aí você faz a reflexão acerca do tema. Faria sentido vir só numa vida, vive, faz o que tem que fazer, prejudica um, ajuda o outro, mas prejudica aquele outro, mas ajuda esse, e acabou. E o propósito? E é aquelas perguntas que surgem, por que essa mulher é minha mãe, por que esse homem é meu pai, por que eu fui inserido nessa família, por que eu estou passando por essa dificuldade, por que eu trabalho nesse lugar com essas pessoas, por que essas pessoas fazem parte da minha família? Essas perguntas que ficam fazendo. Então, tudo isso tem um propósito, e esse propósito também está ligado ao quê? A minha vontade de reparação, a minha vontade de fazer diferente. E é isso que que o Espiritismo vem nos ensinar. Reparar o mal que nós causamos. E a questão de consciência, todos nós temos. A gente sabe quando está fazendo coisa errada. A gente sabe. Dentro dos nossos princípios, o dever moral, a gente tem dentro de nós. Ah, mas eu não devia ter falado daquela maneira, eu não devia ter feito aquilo. Mas já fez. Então vai ter uma oportunidade para eu refazer aquilo, para eu fazer diferente. Os indianos têm um termo de chamar karma. Né? E o karma é aquilo que tem que pagar. Você tem que pagar. Tem gente que gosta de usar esse termo. O Espiritismo não fala em karma, mas ele fala o quê? De reparar, voltar para fazer o bem. O desafio da prova é esse, é você voltar para fazer diferente daquilo que fez de outra forma. Ou seja, da maneira equivocada, da maneira errada. Então agora você vem para fazer diferente. Né? E aí começa. Por quê? A gente percebe que tem 3 fases. O arrependimento, a expiação e a reparação. Como assim? O Divaldo explicava isso de maneira bem didática, que ele dizia assim, quando a gente erra, a gente identifica. Né? Por quê? Aquilo que eu falei, a consciência nossa fala alto dentro de nós quando a gente erra. Quando eu erro, eu identifico o meu erro. E aí eu percebo que
eu causei um mal a alguém. Esse é o reconhecimento. Então eu reconheci que eu fiz o mal. E, consequentemente, pelo mal que eu fiz, eu me arrependo. Então aí eu já fiz a primeira etapa. Né? Então, arrependido, eu me desculpo daquele mal que eu fiz. E quando eu me desculpo, perfeito, um ponto avançado. Eu reconheci, eu me desculpei. Mas, ainda assim, não é o suficiente. O necessário é o quê? É o refazimento. É anular aquele débito que eu criei. É anular aquela dívida que eu formei. Por isso que o indiano fala em pagar. E aqui a gente está usando os mesmos termos. Vai falar, dá na mesma. Mas é uma forma de falar diferente. É uma forma de compreender diferente. Né? O texto mesmo fala. As casas que derrubamos, hoje nós temos que reconstruí-las. Volta lá e faz diferente. Volta lá e faz o bem. A gente assume compromisso na espiritualidade e chega aqui e isso é ocultado de nós. Por quê? É como um aluno fazendo prova. A prova não é com consulta. Não é verdade? A gente tem que vir e fazer o quê? Demonstrar o amor que Jesus nos ensinou através dos nossos atos. E isso constantemente. É uma palavra, é uma expressão facial, é uma postura, é um ajudar alguém. Enfim, todas são as formas. Então, que façamos da melhor maneira. E aí, concluindo, Joana de Ângeles tem uma frase, tem um textinho muito bonito que conclui isso, que ela diz assim, que ao final desta jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência de tua imortalidade, da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Joana de Ângeles. É com essa frase que eu encerro a nossa conversa de hoje, convidando você para a reflexão acerca da fé e da paciência, que são os nossos estímulos para dar o passo adiante, para perseverar no caminho do bem. Boa semana e até lá. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.